Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Te agradecemos por estarmos aqui diante de Ti. Queremos entregar nossas vidas, Senhor, em louvor, em adoração a Ti, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar falando conosco e através de nós, a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19 e 20. Diz o texto: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu penso que a caminhada de fé do apóstolo Paulo pode, quem sabe, ser definida com as suas próprias palavras, né? Que ele diz em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vê nas expressões de Paulo que para ele nada tinha mais importância, mais relevância do que viver a vida intensamente a serviço de Cristo. E a consciência de quem ele era em Cristo e o significado da sua identificação com ele levou a Paulo a refletir sobre sua completa necessidade, como também da plena satisfação que ele tinha na pessoa de Cristo. Então, qual o significado dessa expressão de Paulo? Estou crucificado com Cristo. Eu penso que Paulo aqui dá-nos a entender que aquele que está crucificado com Cristo, ele está numa posição já de impossibilidade de retroceder e voltar atrás. Uma outra expressão diz que da seguinte forma: fui crucificado juntamente com Cristo. E a gente percebe que, independente do tempo do verbo aqui, isso não muda a posição daquele que está em Cristo. Uma vez que uma decisão foi consumada, já não há mais possibilidade de recuar, de voltar atrás. Então, não importa qual seja a tradução correta, se fui crucificado ou estou crucificado, a verdade é que o nosso velho homem foi crucificado, ou está crucificado juntamente com Cristo, e isso é o que importa. Veja que em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, Paulo diz: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, foi crucificado com Cristo. Eu gosto aqui dessa convicção que a gente vê aqui por parte dos apóstolos, procurando afirmar a verdade do Evangelho que liberta e transforma o ser humano caído. Lembra que na semana passada, anterior, quando eu trouxe uma mensagem em 1 João, capítulo 3, 14, o apóstolo João procura comunicar a verdade do Evangelho com a mesma convicção de Paulo, né? Ele diz em 1 João 3,14, sabemos que passamos da morte para a vida. Se de um lado João nos diz que passamos de um estado de morte espiritual para uma vida nova em Cristo, por outro lado, Paulo procura nos ensinar que tipo de vida é essa, já que agora fomos vivificados com Cristo. Em Gálatas 5, versículo 24, Paulo define os termos dessa nova vida em Cristo da seguinte maneira. Ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora pensa, com qual propósito nós estamos crucificados com Cristo? Em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, a parte B do versículo, Paulo vai dizer que para que
o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. E assim, o pecado deixe de ser um hábito para ser, na verdade, um acidente de percurso, pois em Cristo o pecado perdeu toda a força e poder que exercia sobre nós. Nós agora já não somos mais escravos do pecado, porquanto quem, diz Paulo, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. E nós sabemos que essa justiça que nos justifica diante de Deus, ela vem de Cristo. Porque toda a nossa injustiça foi lançada em Cristo. Cristo absorveu completamente toda a nossa injustiça na cruz. Em Atos capítulo 13, versículo 39, Paulo diz: por intermédio de Jesus, todos nós que cremos fomos justificados de todas as nossas faltas. Não houve uma transgressão sequer que Cristo não tenha levado sobre si na cruz. Nós somos justificados completamente de todos os nossos pecados por mérito unicamente da justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela é a base ou a causa principal da nossa justificação. Por ela, nós fomos regenerados, estamos sendo santificados e caminhamos rumo ao dia em que seremos com Ele glorificados. Paulo diz em Atos, no capítulo 17, versículo 28, em Cristo, ou seja, por Cristo, vivemos, existimos e nos movemos. Na verdade, não existe vida fora de Cristo. Seja o que for, tudo deve convergir para a pessoa de Cristo. E isso inclui o estar crucificado com Ele. Essa é uma evidência de que fomos justificados com Cristo e fomos feitos novas criaturas em Deus. E não há como ser uma nova criatura em Cristo sem antes não estar crucificado com Cristo. Essa é a razão, acredito eu, porque Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E completando o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, agora todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo agora é vida nova, é vida de paz, é vida de alegria no Espírito. Então, estar crucificado com Cristo não é sinal de escravidão e tristeza, muito pelo contrário. É sinal de alegria e vida nova pulsando na alma do homem e da mulher nascidos de novo. E aqui Paulo encontra motivo de louvor ao lembrar que antes éramos escravos do pecado, mas agora nós podemos obedecer de coração a Deus e a sua palavra, não por constrangimento, não por obrigação, mas por amor e gratidão por tudo quanto Cristo fez por nós, ou tem feito por nós. E desse modo, como diz Paulo, já não somos nós quem vive, mas Cristo vive em nós. E como explicar essa nova vida em Cristo? Paulo procura mostrar com o seu próprio exemplo como ele vive e que tipo de vida ele vive, não mais segundo ele, suas paixões carnais, mas segundo Cristo nele. Aqui nós temos um andar em comum acordo, em cumplicidade e submissão por parte daquele que agora está crucificado com Cristo. Paulo, em suas palavras,
concorda que deve haver negação de si mesmo. É preciso fazer morrer a velha natureza com suas vontades. É necessário abrir mão de governar a própria vida e negar-se a viver, mesmo quando se vive. E essa consciência, ela vem a partir da nova vida de Deus no homem interior, a partir da entrega de Cristo em seu lugar, a partir da realidade dessa era presente perversa em que vivemos. Paulo passa a ter um entendimento de quem é o autor e o governador da sua vida. Ele passa a perceber que ele já não é mais o Senhor do seu destino, e sim Cristo. E agora que tudo mudou, ele entende que é preciso viver através de Cristo, porque essa é a única maneira de vivermos para Ele e com Ele. Não existe, na verdade, qualquer vida fora dele, senão por Ele. Essa vida só é possível realmente através da pessoa de Cristo. Tudo deve agora ser submetido à sua vontade. É Cristo é quem deve, na verdade, dirigir os meus passos, os meus planos, os meus projetos. Como diz Paulo, essa nova vida que agora vivemos no corpo, devemos vivê-la exclusivamente, unicamente, puramente, tão somente pela fé no Filho de Deus que nos amou e se sacrificou por nós. Veja que qual é, então, o sentido de exclusividade, senão de privilégio, de unicidade. É essa nova vida que devemos viver pela fé, que Paulo deixa bem claro aqui, ela não deve ser vivida pela fé no outro, ou pela fé em nós. Não deve ser vivida de qualquer jeito, porque essa fé não abre lugar para concorrência. Não é possível, por exemplo, alguém acender uma vela para Deus pela manhã e acender uma outra vela à noite para o diabo. Paulo demonstra com o seu exemplo de vida que a nova vida agora vivida nesse corpo deve ser vivida unicamente pela fé no Filho de Deus. Essa é a única fé que agrada a Deus. E o que passa disso satisfaz apenas a vontade humana e da carne. E essa nova vida que agora vivo deixa de ser baseada nas minhas próprias vontades ou escolhas e achismos acerca da vida, para ser vivida a partir da vida de Cristo em mim. Um cristão, meu irmão, não deve viver para agradar a si, uma vez que ele tenha tomado parte na morte de Cristo e tenha sido iniciado na vida e poder da morte de Cristo nele. Uma vez que você e eu fomos feitos filho de Deus, fomos também crucificados com Cristo. E de certa forma, nós deixamos de viver a própria vida neste mundo para viver a vida de Deus. E isso não deve ser apenas palavras, que impressionam, mas sim uma realidade na vida de cada um de nós. Nós sabemos por experiência que mesmo capacitados e ajudados por Cristo, nós enfrentamos duros obstáculos na nossa jornada de fé. Nós constantemente precisamos renunciar ao mundo com as suas paixões e precisamos resistir firmemente às propostas e investidas de Satanás contra as nossas vidas. Nós estamos numa luta constante
Se não fosse Cristo em nós, nós estaríamos completamente perdidos. Porque a carne não deseja, ela não tem fome alguma de Deus e ela não tem vontade de se sujeitar ao senhorio de Cristo. E o mundo que temos diante de nós vai de mal a pior. Paulo, já escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que Cristo se entregou a si mesmo por nós a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Se Paulo, olhando para a geração, para a sua geração, já a considerou uma geração má, o que nós podemos dizer então da nossa? Uma outra versão diz que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos desarraigar desse mundo perverso. O significado da palavra desarraigar é arrancar pela raiz, é extirpar, sabe? É ser tirado de determinado lugar com força, sabe? Nós estávamos assim, enraizados nesse mundo mal, perverso, acostumados com o pecado que só mesmo Cristo, só a intervenção de Jesus é quem poderia nos desprender e nos libertar completamente desse sistema vicioso e pecaminoso. Nós, agora, a partir da nova vida em Cristo, precisamos continuar vigiando, precisamos estar vigilantes, não podemos esperar que desse sistema, entende, que conspira contra Deus, que trabalha para eliminar a ideia de Deus do coração do homem. A gente não pode esperar que um sistema desse trabalhe para promover a cultura do reino de Deus. Na verdade, essa sociedade, ela procura maquiar e dar uma nova roupagem ao pecado, fazendo com que esse não pareça, digamos assim, ou não seja visto pelas pessoas como algo tão mal. E o que está por trás? Quais são os interesses por trás disso? Senão a intenção de procurar realmente apagar do coração do ser humano a ideia de um acerto de contas com Deus, da necessidade de arrependimento e de voltar-se para Deus. A ideia desse sistema maligno, cujo mentor e senhor é Satanás, é apagar completamente do coração do ser humano a ideia de um Deus redentor, justo e santo. Por isso, meu irmão, se queremos viver de maneira tal que agrademos a Deus, devemos considerar-nos mortos para o pecado. Precisamos dizer não à nossa carne e a esse sistema maligno, se é que o enxergamos assim, porque se olharmos para a maneira como esse mundo opera com bons olhos, nós vamos ter dificuldade em romper com o pecado. Quem vive segundo o curso desse mundo vive para satisfazer a vontade da carne e ser guiado pelo coração tão enganoso. Nós precisamos dizer não a tudo que nos faz tropeçar, a tudo que procura nos arrastar para a vida velha, pois as coisas da vida velha já ficaram para trás, elas já não servem mais para aqueles que estão em Cristo, porque todo aquele que agora está em Cristo já não pode mais estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou se está em um lugar ou se está em outro. É impossível estar em Cristo e estar no mundo. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como nascidos de novo, o que antes era lucro e vantajoso para nós, passa a ser considerado refúgio por causa de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo
8, Paulo vai dizer: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Então, para nós que somos de Cristo, já não há mais sentido viver segundo o curso desse mundo, ou segundo as paixões da carne, porque essas coisas já estão mortas para nós. Para nós que amamos a Jesus, coisas como fortuna, reconhecimento, prazer ou glória humana já estão crucificadas em Cristo. E a partir de agora, para mim e para você, Cristo está acima de tudo, antes de tudo e depois de tudo. Amém? Que realmente Deus nos dê a graça de viver para Ele cada dia em santidade, em temor, que possamos realmente viver separados, né? Porque é para isso que fomos chamados como santos, né? Como filhos de Deus, para vivermos separado daquilo que nos afasta de Cristo, porque se já fomos tirados de lá, Deus nos colocou num lugar agora de comunhão, de submissão e de gratidão e louvor a Ele. Então, que a cada dia você e eu possamos viver para a glória do nosso Deus, em novidade de vida, dando frutos que glorificam o nome do nosso Deus e Pai. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, agradecido porque tu nos fizeste novas criaturas em Cristo e nos chamaste com um propósito, ó Pai, de glorificarmos o teu nome, de reconhecermos o teu senhorio, a tua vida em nós, e a partir dessa nova vida, Deus, vivermos, ó Deus, como filhos da luz, como testemunhas, ó Deus, de que fomos redimidos, resgatados, restaurados pelo teu grande poder. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ser com teus filhos e sustenta-os, ó Deus, pela tua mão poderosa e os livre e os guarde do mal, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que o teu amor, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco. Amém. Deus abençoe.